Boa tarde, terceiro ano. Vamos continuar com a nossa apostila de História na página 57. Então, acompanhe a leitura que a tia Paula no Teorizando. Vamos lá. Como você pode perceber, há muitos grupos e comunidades que sequer conhecíamos em nosso país. Todas elas têm uma história, um modo de viver e de se organizar socialmente que, a princípio, pode nos parecer estranho. Nosso primeiro impulso é pensar: por que essas pessoas não vivem como nós? Julgamos todas as formas de viver errada, caso não seja como a nossa. Mas precisamos praticar a compreensão e a compaixão, sabendo que é diferente, que o diferente é só mais uma forma de viver o mundo. Podemos notar que esses grupos realizam trabalhos diferentes para se manter e se organizam de formas distintas, em grupos só de mulheres e comunidade afrodescendente, ao longo do rio, etc. Apesar das diferenças, essas comunidades se organizam socialmente de uma maneira semelhante ao resto do Brasil, em grupos. Há grupo de pessoas que trabalham no mesmo local, grupo religiosos, grupo nas escolas, etc. A quais grupos você pertence? Como você se relaciona com cada um? É uma hora de vocês pensarem, porque nós precisamos compreender em qual grupo, né, a gente se encaixa. Né? Tem vários tipos de grupo, pode ser de religiosos, grupo de escolar, então a gente tem que analisar direitinho aí, tá bom? Bom, terceiro ano, o trabalho da Tarsila do Amaral já foi feito no caderninho de história. Então, embaixo aí no Teorizando, ó. A formação do nosso país é bastante complexa, não é mesmo? Há povos de diversos países que formam o bairro em grupos, cada um com sua identidade, característica, hábito e assim como você. As pessoas pertencem a esses grupos também, que vão à escola, que possuem algum tipo de crença, trabalho, os amigos, entre outros. E assim como eles, você também pertence a um ou mais grupos, né? Tem grupo da escola, é o grupinho de amigos, tem grupos religiosos. E vocês vão aprender agora daqui em diante como é que esses grupos sociais, tá? Então presta atenção que a tia Paula vai explicar, porque muitas perguntinhas dessas atividades que a tia Paula tem dado vai cair na provinha. Então vamos aí para a página 59, no Teorizando, tá? Então acompanha a tia Paula aí na página 59. Nós, seres humanos, somos criaturas sociais, ou seja, precisamos viver em sociedade. Por exemplo, quando bebês, aprendemos a falar devido à nossa relação com os adultos. À medida que vamos crescendo, nos ensinam o que é certo e o que é errado, como se comportar, como ser educado, o que podemos ou não fazer, etc., né? É a sociedade que dita como devemos viver, e é vivendo nela que aprendemos a nos relacionar uns com os outros. Sem outros seres humanos, seríamos incapazes de crescer, aprender, questionar e evoluir, desenvolver e sermos felizes. Na comunidade dos apanhadores de flores, por exemplo, as crianças aprendem desde cedo que as flores são importantes para eles e que eles devem conviver com os adultos para aprender o ofício. O nosso aprendizado e a nossa socialização ocorre dessa mesma forma, a partir do relacionamento com as outras pessoas. Quando nascemos, o primeiro grupo social com que nos relacionamos é a nossa família. À medida que aqui crescemos, nossos pais nos permitem socializar com vizinhos também. São com essas pessoas que aprendemos as primeiras regras da vida. Pensem que te ensinou a maioria das coisas que você sabe. Olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, não conversar com desconhecido, não sair sozinho, né? Foi a sua família, não é mesmo? E as pessoas mais próximas e íntimas de você que ensinaram isso a você, não é mesmo? Então é isso que vocês têm que compreender. Quais os grupos sociais que nós participamos, tá bom? Desde o início, ó, preste atenção. Então, continuar acompanhando aqui, ó. A escola e os nossos amigos também são um grupo social, tá? Lá aprendemos mais coisas e conhecemos novas pessoas. Quando adulto, temos o local de trabalho, o espaço de práticas religiosas, culturais, etc. São as interações com esses grupos que formam a identidade, os valores e os gostos humanos e que guiam nossas escolhas. A união de todos esses grupos compõe a base da nossa sociedade, com as suas diferenças que se completam. Mas é importante saber que os grupos sempre são compostos por muitas pessoas. Não há como compor uma família ou uma escola com uma pessoa só, tá certo?
Nos grupos, as pessoas, como é inerente ao ser humano, sempre irão interagir umas com as outras. As pessoas que fazem parte desse grupo possuem objetivos comuns. As pessoas que fazem parte desse grupo possuem uma ideia de coletividade, isto é, compartilham modos de agir, pensar e gosto, etc. Os grupos sempre são organizados e possuem regras que precisam ser seguidas. Quem é católico, por exemplo, sabe que não se deve falar, né? Só se deve falar enquanto o padre realiza a missa. Mas quais são os tipos de grupos que compõem a nossa sociedade? Pois é, terceiro ano. Nós podemos encontrar em nossa sociedade os grupos de familiares, vicinais, educativos, religiosos, de lazer, profissionais e políticos. O grupo familiar nada é mais do que a nossa família, as pessoas com quem possuímos muita proximidade e intimidade. Sabemos que dentro dentro de casa, é com nossos amigos. Há regras que devemos seguir e ajudar, tá bom? Vamos para a próxima. Então, acompanha a leitura aqui, ó. Os afazeres domésticos, respeitar os mais velhos, ser cordial, entre outras, né? Então, o grupo vicial é a nossa vizinhança. O V de vicial vem de vizinhança, ou seja, nosso bairro. Algumas pessoas possuem uma relação mais íntima com o seu bairro, como é o caso dos bairros dos imigrantes, cujos moradores são extremamente próximos e unidos e costumam possuir a mesma religião e os mesmos hábitos. Para convivermos civilizadamente, devemos seguir algumas regras, como não ouvir música alta, não fazer barulho quando estiver tarde, não sujar as ruas. Além disso, terceiro ano, para que o bairro funcione, há uma estrutura organizacional que rege as regras de trânsito, a hora do funcionamento dos estabelecimentos, toque de recolher, etc. O grupo educativo é representado pelos espaços de educação. Passamos a maior parte da nossa vida nas escolas, na universidade, cursinhos, diversos cursos técnicos. São nesses espaços que aprendemos muita coisa sobre o mundo e sobre nós mesmos. Da mesma forma como em todo lugar, nesses locais há regras específicas e como uma organização que faz as coisas funcionarem. O grupo religioso é composto pelas manifestações religiosas diversas que compõem a cultura do nosso país. Cada religião é organizada de uma forma e possui suas próprias regras. São no espaço de lazer que mais gostamos de estar, certo? Clube de xadrez, futebol, de dança, de desenho, de estilo musical específico, entre outros. São representações de grupos de lazer. Podemos participar sempre de diversos grupos de lazer ao longo de nossas vidas. Os grupos profissionais são aqueles que compostos pelas pessoas com quem nos relacionamos em nosso trabalho. E o grupo político são aqueles com quem nós relacionamos em nossa vida política, quando nos juntamos a um partido ou a um grupo que luta a favor de determinadas causas sociais. Aí nós temos o grupo educativo. No Brasil, as primeiras escolas surgiram no século XVI, quando os jesuítas desembarcaram em terras brasileiras com o intuito de encontrar novos fiéis para a religião católica. Ao chegar aqui, os portugueses se depararam com os povos indígenas, pessoas que possuíam uma religião diferente na qual os portugueses julgavam imoral. Nas escolas jesuítas, os índios aprenderam português, latim e também sobre a Bíblia e os ensinamentos da Igreja Católica. Os filhos dos portugueses que vinham para cá, as terras brasileiras ou nasciam aqui, recebiam uma educação. A gente vai continuar aqui, né? Porque deu uma paradinha. Então vamos lá. Os filhos dos portugueses que vinham para as terras brasileiras ou nasciam aqui recebiam uma educação diferenciada, aprendendo outros conteúdos além do religioso. Durante o período da República, a educação no Brasil passou por uma estruturação e o ensino passou a ser voltado para o mercado de trabalho. Portanto, tudo o que o aluno aprendia era ensinado com o intuito, né? Com o intuito de prepará-lo para o mundo do trabalho. Então, é assim, compreenda como que é o grupo educativo, tá? Como que ele surgiu, tá? Como que eram nas escolas jesuítas, como que os índios aprendiam com os portugueses. Tudo isso vocês têm que analisar e ler novamente aí para compreender, tá? Tá bom? Então, vamos para a próxima página, terceiro ano, página 62. Então, vamos continuar a leitura com a tia Paula. Contudo, ainda hoje em dia, escolas comandadas por grupos religiosos, e é muito comum que os alunos que frequentam essas escolas aprendam sobre aquela religião específica. As escolas públicas, no entanto, devem ser laicas e não podem pregar nenhuma religião, tá bom? Como que vem então o grupo religioso? Conforme estudamos, o Brasil foi colonizado por Portugal, um país extremamente católico, no século XVI. Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, a Igreja Católica buscava expandir
seus domínios, conquistando novos fiéis no Brasil, o indígena e o negro escravizado eram convertidos à força ao catolicismo e a administração das terras da colônia possui estreita relação com a igreja. Quando grande parte da vida das pessoas que aqui viviam girava em torno dos preceitos católicos e as noções do moral e valores seguiram o ensinamento cristão. Nessa época, as pessoas eram muito influenciadas por esses grupos religiosos específicos e praticamente todas elas faziam parte dele. Atualmente, há muitos grupos religiosos no Brasil, que formam as bases da nossa sociedade. Segundo o IBGE, a maioria da população ainda é católica, mas o grupo evangélico e espírita vem ganhando espaço nos últimos anos. As religiões de matriz africana, como o candomblé, são muito fortes em estado do Nordeste, mas infelizmente ainda sofrem muito preconceito, sendo taxas, com termos pejorativos como macumba. Pois é. Aí vem o grupo vicial. O que é isso? O grupo vicial são representados pelos nossos vizinhos e pelo bairro em que vivemos. Antigamente era muito comum a criação de as crianças brincarem na rua com seus vizinhos. Nos dias de hoje, como é o grande fluxo de carro e o aumento exponencial da população da cidade, é mais difícil ver isso acontecer. Muitos pais têm medo de deixar seus filhos brincarem sozinhos na rua, né? Contudo, em bairros majoritariamente residenciais, esse tipo de relação ainda é bastante comum. Os condomínios fechados pela segurança que fornecem também e propiciam a socialização nas criançadas vizinhas. Aí vem o grupo de lazer. Os grupos de lazer mudam com o passar do tempo. Se você conversar com seus pais, vai perceber que eles costumavam, participar de grupos e praticar atividades que talvez não sejam tão populares atualmente. Entretanto, as práticas são populares atualmente. Vou repetir aí, olha só. Atualmente, entretanto, existem práticas que são populares atualmente, que já não existem mais, tá bom? Então, leio novamente aí para compreender quais são os grupos de lazer, tá? Onde seus pais participavam e costumavam participar de grupos, que atividade eles faziam. Então, continuar a leitura aí do lado, tá? Que existe, há milhares de anos. Bom, a capoeira é uma dança praticada pelos escravos na época do Brasil colônia. Ainda é muito comum em nosso país e no mundo, tá? Elas representam a cultura da identidade dos povos afrodescendentes. E as pessoas que praticam essa dança fazem parte de um grupo expressivo. Presta atenção, tá? Depois vão dialogando aí, quais os grupos sociais compõem na sua cidade ou religião. A quinta tchaya normalmente é o catolicismo, e a igreja evangélica. Quais os grupos religiosos predominantes? Aqui é o evangélico também o católico. Quais os grupos políticos possuem mais força em sua cidade ou religião? Discuta com o seu professor. A política está aí, Então, tem vários grupos aí que estão lutando para atingirem, a meta de ser eleito pelo povo, tá? Quais as comunidades tradicionais dentre as cidades você conhece? Aqui, o quilombola nós não temos, Mas nós temos o que? Alguma comunidade indígena? Ou nós temos a familiar vicial? Pois é, tem que pensar bem, tá? Mas eu acho que nós temos o quê? A familiar, educativo, vicial, Então vamos pensar um pouquinho aí. Aí depois, quais os grupos sociais são responsáveis pela formação da sociedade cultural brasileira? Já tem a resposta aí para vocês, tá? Depois um exercício de fixação. O que foi a Revolução Agrícola, hein? O que foi? Pelo que eu entendi, a Revolução Agrícola foi o momento, durante o período neolítico, em que os homens deixaram somente, onde os homens deixaram somente a caça e a coleta para sua subsistência. E eles passaram a praticar a agricultura e a criação de animais. Então, foi uma revolução agrícola. Isso que a tia Paula compreendeu, que vocês podem escrever aí, tá bom? Preste bastante atenção. Vamos para a próxima. Nesse pede para que vocês façam um desenho, sobre o êxodo rural. Quando eu falo de êxodo rural, são as pessoas que saem do campo para morar na cidade. Então, já dei uma dica aí, para que vocês possam desenhar e caprichar bastante nessa ilustração aí, tá bom? Vamos para a próxima. Nesta página, pede assim, como que era a divisão do trabalho no campo? Antigamente, terceiro ano, a família toda trabalhava no campo, tá? Não tinha diferença entre homens e mulheres e nem criança. Então, é uma coisa que vocês já podem escrever aí. O 26 é para vocês colocarem V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos ver. Antigamente, toda a família costumava trabalhar no campo, verdadeiro,
Na cidade, as mulheres podiam trabalhar como que quisessem, que quisessem, eu acho que não. Aí a outra, somente os homens podiam participar da vida política? Eu acho que sim. Os escravos não trabalhavam na cidade? Trabalhavam sim. Então, acho que essa alternativa é falsa. A mecanização do campo não tem qualquer relação com o êxodo rural? Opa, eu acho que tem, ou não. Vamos ver aqui. Aí, no espaço abaixo, corrige a alternativa falsa. A falsa para mim foi essa aqui, ó. Na cidade, as mulheres não podiam trabalhar, que elas deveriam cuidar da casa, dos filhos e participar da vida religiosa. E no outro que fala que os escravos não trabalhavam na cidade. Trabalhavam, sim, na cidade e podiam exercer as mais diversas funções. Aí depois ele perguntou, e a mecanização do campo não tem qualquer relação com o êxodo rural? Bom, a mecanização do campo possui estreita relação com o êxodo rural, com a industrialização do Brasil, que começou, né, a empregar as máquinas do campo, tá bom? Vamos para a próxima. Nessa página, terceiro ano, vocês vão ter que ir lá na página 76, destacar as características, recortar e colocar aqui nos quadradinhos, tá? Como que era a cidade antigamente, no campo, tá bom? Antigamente e atualmente. Só ler aquelas frases que estão lá na página 76 que vocês vão compreender. Aí vem o número 28. Quais são os problemas do campo e da cidade que ainda permanecem? Até hoje eu posso pensar que na cidade muitas pessoas ainda moram na rua, ainda passam fome, não tem? Já no campo tem a falta de saneamento básico, tem a falta de iluminação, não tem rua asfaltada. Então vocês podem colocar essas respostas aí e preste bastante atenção. Vão lá na página 70, 76, corta e analisa o que são do campo, o que é da cidade, como que era antigamente e como que é agora, para poder fazer a tarefinha aí. Então, vamos para a próxima página 67. Nessa atividade, terceiro ano, vocês vão escrever uma carta para o governante local propondo a solução para esses problemas que a gente falou anteriormente, tá? Então, vocês vão escrever a cartinha para ele aí, é uma resposta pessoal. Depois, vão lá embaixo, número 29, quais problemas as comunidades tradicionais enfrentam. A tradicional, terceiro ano, eles lutam muito para ser reconhecido e respeitado, tá? Porque eles desejam realizar os seus trabalhos e levar a sua vida sem a interferência de outras pessoas. Nessa página 68, terceiro ano, em sua opinião, qual é a importância de se preservar essas comunidades tradicionais? Bom, eu acho que é muito importante preservar essa comunidade, né? Porque cada um tem um jeito de ser e a gente tem que respeitar, tá? Depois, 31. Quais os grupos sociais você pertence? Qual que você pertence? Familiar, vicinais, educacional, religioso, lazer, profissional ou político? Façam e ilustrem aí. Tem que escolher esses aí, tá? Que você pertence, ok? Nessa página, terceiro ano, vocês vão escrever aí, né? As diferenças e semelhanças entre a comunidade tradicional estudada e a forma que as pessoas em sua cidade vivem. Bom, a gente tem a diferença é o quê? E a forma dessas comunidades tradicionais é o quê? É a forma de trabalho, a moradia, o lazer, a cultura de cada cidade, a comunidade tradicional. Então, vocês podem responder e procurar aí no caça-palavras. Se divirtem. Nessa atividade, vocês, né, em grupo, pesquise quais as comunidades podem ser vistas em nossa região. Registre suas descobertas no espaço a seguir. Eu vejo aqui que nós temos educativo, nós temos político, religioso e profissional, mas vocês podem pesquisar. Aí no número 35, né, uma resposta pessoal. Nesse capítulo, nós estudamos sobre algumas comunidades tradicionais, para vocês fazerem a pesquisa e fazer aí, ok? Então, vocês vão pesquisar, né? Procurar saber sobre outras comunidades tradicionais existentes em nosso país. Vai escolher uma e registrar aqui nessa história aí embaixo aí, tá bom? Então, faça as atividades aí de história para a gente, semana que vem, concluir a apostila. E faça com calma e com bastante atenção. Beijinhos da tia Paula.